Olá, grupo, tudo bom? Adivinha, Tribuna Livre na terça-feira. Resolveram me chamar para falar na Tribuna Livre na terça-feira, mas vou explicar muito bem explicado para todos. O tema vai ser iluminação pública. Agora eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Antes do recesso, antes de ser aprovado o empréstimo de 29 milhões sem cronograma, né? Eu já havia me inscrito, já havia feito a inscrição, fazia 2 meses antes da Assembleia Extraordinária, certo? Antes da Assembleia Extraordinária, para ser aprovados os 29 milhões para a iluminação pública, correto? Ocorreu o seguinte, na Casa de Leis. Fiz uma última inscrição, que foi sobre limpeza pública. O que fizeram? Passaram a limpeza pública na frente da iluminação pública. Por que foi feito isso? Porque na realidade havia várias críticas, né, sobre o empréstimo, inclusive sobre essas dívidas acumuladas para uma próxima gestão. O que foi feito na Casa do Povo, né? Como antigamente obrigava a colocar o teor, né? Eles olharam, analisaram o teor e acharam melhor não deixar eu falar sobre iluminação pública antes deles aprovarem o projeto, ao pedido do prefeito, né? Porque eles atenderam o empréstimo para atender o prefeito. Simplesmente foram isso que eles fizeram. Vamos atender o prefeito e pronto, né? Daí, terça-feira, fui me inscrever novamente na tribuna, né? A qual a secretária não sabia dizer. Daí, depois da live feita aqui, aprendeu rapidinho. Inclusive, foi a primeira vez que me deu cópia. Foi a primeira vez que eu tive uma cópia da inscrição, né? Porque as outras anteriores, inclusive, eu não recebi cópia, né? Agora, o interessante é que agora não precisa, mas não é mais discurso dirigido, né? Pelo que consta, após o projeto, não é mais discurso dirigido. A tribuna realmente vai ser livre, né? Vamos ver se vai ser livre mesmo, né, senhor presidente? Porque como consta agora é só o tema, então o teor agora, o teor é sobre iluminação pública, não o teor que eu havia colocado anteriormente, né? Mas o tema vai continuar sendo iluminação pública, né, senhor presidente? Mas o interessante é que agora que o senhor presidente, ele liberou, só que eu vou contar um segredo para vocês. Na época não tinha ninguém inscrito, ok? Na época não havia. Tanto que foi assim semanalmente, né? E não havia ninguém. Simplesmente, quando eles viram que o tema era sobre crítica dos 29 milhões, inclusive sobre a dívida, de acumular dívida, né? Para uma gestão futura. E, além de tudo, sendo que nós já tínhamos um dinheiro em caixa, a qual nós não precisávamos, e sim precisamos da transparência do dinheiro, da CIP, do dinheiro da iluminação pública. Mas como a intenção dos nossos queridos era simplesmente atender mais uma dívida, a qual o gestor fez questão de deixar para depois de 2020, né? Então não era interessante a fala naquele momento, naquela época. Daí agora, gente, 4 meses depois, 4 meses depois, que eles me ligam hoje, tá gravado inclusive a ligação, né? Me ligam hoje dizendo que a minha fala na terça-feira sobre iluminação pública, que vai ser na próxima terça-feira. Então, vamos deixar aí claro agora que poderia ter sido chamado para a última que eu fiz agora, né, presidente? Sobre transparência, né? Mas, como não é discurso dirigido, né, senhor presidente? Então, eu posso falar sobre a iluminação pública, porque era sobre empréstimo, né? Quem sabe agora vocês já refletiram
E já viram o quanto vocês erraram, né? Ao, como é que fala? Aprovarem o empréstimo de 29 milhões.